Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estamos retomando nossas lives agora em setembro. Tivemos aí uns dias de folga, retomando as energias. Vamos ver quem tá entrando, a gente vai dar um tempinho, tá? Hoje eu conheci várias pessoas que me acompanham, fizeram consulta hoje, falaram, ai, doutora, eu perguntei algumas coisas, então é legal quando vocês vêm, né? Porque a gente sabe quem tá perguntando na hora que escreve aqui alguma coisa. Muito bom. Sabrina escreveu, olá, amo ouvir você. Ah, obrigada, Sabrina. Glória falou, oi, Sirlene. Tudo bem, Sirlene? Glória, tudo bem? Fabiana, oi, Fá, tudo bem? Muito bem, turma. Recebemos algumas perguntas. Oi, Camila, tudo em ordem? Oi, Vânia. Franciane também já entrou. Muito bem, gente. Ah, Vânia, obrigada, linda é você. Vocês acompanharam a viagem? Não consegui postar muitas coisas, eu ainda quero fazer um videozinho de resumo, assim, porque, ai, gente, cada lugar lindo, né? Acho que quem foi, algumas eu consegui postar, mas a gente ficou impressionado, assim, com a cor, né, do mar, parecia que tinha uma luz de LED, assim, embaixo, acesa, porque é uma cor, assim, muito lindo, muito surreal, assim, a gente ficou muito agradecido de ter conhecido esses lugares tão bonitos como a gente conheceu, e foi muito gostoso. Recomendo, quem puder ir, vá. Realmente é um lugar que não dá muito para levar criança, acessibilidade zero. Também não dá para quem tem dificuldade de acesso, cadeira de roda, também não tem. Atenas também não tem, quando a gente foi conhecer lá a Acrópole, é pedra, é caminho, tem que subir a escada, não tem rampa nenhuma, né? As ilhas também não tem, é tudo muito antigo, então tudo feito em pedra, né? Alguns lugares você consegue ir de carro, outros não, você não consegue chegar. Então o carro vai até um certo lugar, depois tem que andar mesmo, né? Então tem que ir enquanto é novo, enquanto carrega a mala, enquanto anda para todo lado. Porque com criança é mais difícil. E depois, quando a gente vai ficando mais velho, também vai ficando mais difícil. Então tem que estar com a saúde em dia. Então tem que aproveitar para isso novo mesmo. Mas um lugar muito bonito, muito lindo. Apesar da dificuldade um pouco da língua, né? Eles falam grego, né? Na Grécia, turco, né? Na Turquia, óbvio. E a língua é muito diferente. Algumas palavrinhas a gente conseguiu, assim, pescar. Eles ensinaram a gente no grego. No turco eu não consegui aprender nenhuma. Deveria, porque o povo turco é extremamente receptivo. Então foram, assim, muito calorosos. No hotel foram muito agradáveis. O grego já é mais fechadão, assim, já não é tão receptivo quanto o turco. Mas como a gente ficou mais dias na Grécia, a gente conseguiu aprender umas palavrinhas a mais em grego, né? Umas palavras bem do dia a dia, assim, obrigado, de nada, bom dia, né? Que palavrinhas, assim, bem básicas. Impossível formar uma frase, assim, em 10 dias, estando lá. Mas eles se alegram muito com o povo brasileiro, gostam de receber, também são receptivos. Então foi tudo de bom. A saudade ficou apertando das crianças, porque a gente falava todo dia, mas eles não estavam muito aí pra gente, não. Eles estavam no mundinho deles, brincando pra escola. A gente tava com mais saudades até do que eles estavam da gente. Mas vamos lá. Vamos ver quem mais já entrou. Nívia, Lúcia, Luciana, Rodrigo, Rômulo. Vamos lá, então? Então, a gente combinou, eu fiz uma enquete, né, no começo da semana, perguntando que tema vocês gostariam. E o que mais me pediram foi a harmonização facial. Também me pediram para falar sobre mentoplastia, que faz parte, né, da harmonização. E aí eu acabei introduzindo um outro tema, que é um tema que a gente tem feito bastante, estudado bastante atualmente, que é sobre emagrecimento facial, tá? Vou falar um pouquinho e depois a gente vai para as perguntas. O tema harmonização facial é um tema que está muito em voga, né? Que a mídia fala muito, a gente vê muito em mídias sociais, no Instagram, no Face, muita gente também praticando esse tipo de procedimento.
teoricamente, minimamente invasivo, né? Então, vou dar um apanhado geral para vocês, depois eu falo um pouco dos emptiers, que são essa questão de emagrecimento facial. Muita gente tem dúvida e me questiona, fala, doutora, eu vou fazer uma harmonização, isso quer dizer que eu vou ter que aumentar o volume do meu rosto, então que às vezes eu vou ficar bochechudo, não quero, eu tinha um rosto mais redondinho, agora que eu emagreci eu gosto mais, então eu gosto do meu rosto mais magro. Não, né? Claro que se você preencher alguma região não ideal, às vezes você pode sim deixar o rosto da paciente ou do homem mais redondo, né? Se você preencher nas regiões erradas. A intenção é a gente adicionar volume nas regiões que a gente vai perdendo estrutura, mas continuar com o rosto mais fino, tá? Então, se você coloca o produto certo no local certo, você deixa o rosto mais fino, não deixa o rosto redondo, tá? O rosto redondo, ele é um rosto muito mais angelical, ele é muito mais... lembra muito mais a pureza de uma criança, de uma, né, de realmente um rostinho angelical de criança, de anjinho, né? Quando a gente já tá na idade adulta, a gente evita, o rosto ele vai tomando uma forma, a mandíbula cresce, os ossos ficam mais projetados, então a gente perde um pouco esse rostinho mais angelical e toma formatos mais ou triangulares, ou mais ovais, ou quem tem ângulo de mandíbula muito marcado, rostos mais quadrados, dando um aspecto mais adulto, tá? Então, a nossa intenção quando tratando a harmonização facial não é fazer com que o paciente volte a ter um rosto angelical, não. É melhorar aquelas regiões que já estão bonitas, fazer aquele bonito ficar mais belo, mais acentuado, tá? Então, por exemplo, se eu quero deixar um rosto mais fino, eu consigo? Preenchendo? Consigo. Né? Então, se de repente eu quero fazer um top model look, que a gente fala, o que é um top model look? É quando eu tenho essa região mais projetadinha, ela causa até uma sombra nessa região do blush, por exemplo, isso para mulher, né? E aí essa proeminência do zigoma, que é esse ossinho dessa região, fica mais evidente. Eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Porque eu também não posso deixar essa distância de um zigoma a outro muito largo, porque senão eu deixo o rosto da paciente larga. Então, eu preciso fazer uma avaliação mais detalhada, que eu preciso fazer uma projeção, mas sem deixar essa distância bizigomática muito grande, senão o rosto fica muito largo, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer um rosto mais fino se eu projetar aqui um top model look. Ou se de repente, um paciente que não tem um ângulo de mandíbula muito marcadinho, eu posso equalizar um ângulo de mandíbula com o meu zigomático, que eu também vou dar a impressão de que esse rosto está mais magro. Quais são outras formas que a gente pode pensar em deixar um rosto mais magro? Falado há muitos anos atrás, há uns 3 anos atrás, falou-se muito de bichectomia, né? Que é tirar a bolinha de bichar. Quando que eu tenho indicação de fazer bichectomia? Para todo mundo? Então, passou aquela febre, lembra que antes parecia a cirurgia da moda. Todo mundo queria fazer bichectomia. E aí passou um pouco essa febre, a gente observou o quê? Que não é todo mundo que tem indicação de bichectomia, isso a gente já sabia, na verdade, né? Porque se eu tiro, às vezes, de um certo paciente essa bola de bichar, eu vou envelhecer mais esse paciente. Porque ele vai perder um pouco dessa estrutura, essa pele vai ficar mais molinho, vai cair em relação e vai piorar meu suco. Então, a bichectomia ela deve ser bem indicada. Quando que ela está bem indicada? Se eu tenho um rosto que realmente é mais redondo e que tem a concentração daquela regiãozinha ali. Se eu tiro bola de bichar, meu rosto fica mais magro aqui em cima? Não. Eu tenho ilusão de top model look se eu faço bichectomia? Não. Então, tem que ser a melhor indicação para o melhor paciente. Não é um procedimento que a gente indica para todo mundo. Assim como fazer um top model look também não é para todo mundo, né? Aí eu tô generalizando aqui como emagrecer um rosto, mas eu vou ter que analisar a anatomia de cada paciente. Se eu for fazer um top model look em cima do meu zigomático, vai ficar, essa minha distância bizigomática vai ficar muito grande, eu vou ficar com o rosto muito largo, não vai ficar legal, tá? Então eu tenho que avaliar o que esse paciente precisa. Outra forma que a gente pode atualmente fazer para deixar o rosto um pouquinho mais magro, a gente fala dos emptiers, que são os esvaziadores. Então, o que são esses esvaziadores? São algumas medicações que a gente pode fazer para tirar um pouquinho de gordura. A gente tem que tomar cuidado, claro, sempre que você estiver fazendo alguma coisa injetável, porque você tem que ter certeza que aquilo está na gordura, que não está, às vezes, dentro de um vaso, dentro de uma glândula, né? Aqui a gente tem glândula submandibular,
tem parótida, tem outras glândulas em região próxima à região labial. Então, a gente tem que tomar cuidado na região que está sendo injetada, tá? Mas hoje, a gente tem algumas táticas que a gente pode usar. Então, por exemplo, eu quero esvaziar região submentual, embaixo do mento. Então, quem tem aquele duplo queixo, quem tem aquela papadinha, dá pra gente esvaziar minimamente, sendo minimamente invasivo, com algumas medicações, e dá pra gente esvaziar fazendo lipoaspiração, né? Por exemplo, quem tem essa região aqui do jaw, que a gente chama, esse gordinho, o bulldogzinho, bem marcadinho, o que eu posso fazer pra disfarçar? Se ele tiver uma boa faltando estrutura antes dele e depois dele, a gente vai trabalhar com preenchedor. Então, a gente vai estimular essa região, aumentar um pouquinho se teve esvaziamento de gordura dessa região. E se teve dessa região também absorção óssea, a gente vai projetar um pouquinho. Para que isso aqui fique um pouquinho mais espalhado. Então, se eu preencho aqui e aqui, isso dá uma esticadinha. Agora, se o paciente tem acúmulo realmente de gordura nessa região, eu posso usar esses esvaziadores para essa região também. Então, se eu tenho certeza que aquela região ali tem um gordinho, tem uma gordurinha, parcimoniamente, então devagarzinho, com pouca dose, em várias sessões, a gente pode fazer com que também tenha uma quebra de gordura nessa região, tá bom? Então, isso a gente tem começado a fazer bastante, esses enters, que a gente fala que são essas medicações que esvaziam um pouco o rosto. E existem também... além desses enters, também algumas outras tecnologias, né? Então, dependendo da região que você quer estimular colágeno, você pode também fazer um efeito tração, um efeito lifting, por exemplo, com fio de sustentação. Então, às vezes o paciente já tem o rosto magro, eu não preciso emagrecer nada, eu só preciso devolver o volume para o lugar certo. Então, às vezes eu faço um fio de tração, que eu posso melhorar contorno mandibular, ou se o paciente tem esse peso nessa região, eu posso fazer fio de tração sentido vertical, para tirar um pouco desse peso, né? Eu posso fazer bioestimulador, se o paciente tem uma pele muito fina, precisa fazer com que essa derme fique mais sustentada, eu posso estimular essa pele a ter um efeitozinho tração e ter melhor consistência se eu fizer bioestimulador, por exemplo, se eu fizer um Sculptra, se eu fizer um Radiesse, tá? Então, tem outras coisas que a gente pode associar e tudo isso faz parte de harmonização facial. A gente não pode só pensar que harmonizar um rosto é só preencher, né? Então, a gente tem que preencher, tem que bioestimular, tem que relaxar a musculatura que está hipertrófica, que é o Botox, no caso. Se tem uma pelinha que está mais sobrando e eu posso fazer uma tração, pensar nos fios de tração. Então, tudo isso faz parte da nossa harmonização facial. É que muitas pessoas, às vezes, pensam só no tema harmonização facial, preenchimento. E nem, claro que é o primeiro link, mas não é só isso que a gente pode fazer para harmonizar, né? Hoje, por exemplo, veio uma paciente... linda, uns olhos bem claros, bem chamativos, só que com várias sobrinhas de pele nessa região. Mas além da sobra de pele que ela tinha na pálpebra, por exemplo, ela já tinha algumas marcas de expressão fixas, que mesmo ela paradinha, a gente via que tinha umas marquinhas. Então, só, por exemplo, no caso dela, a blefaroplastia, que seria a cirurgia da pálpebra, não resolveria 100% o problema dela. Então, a gente teria que fazer cirurgia da pálpebra e melhorar essa pele, né? Às vezes associar um laser para essa região, levantar o cantinho da sobrancelha dela, que estava aquela sobrancelha mais com uma queda. Então, a gente teria que fazer toxina, fio de tração, né? Ou às vezes até fazer um lifting temporal aqui. Então, em muitas situações, a gente não tem só uma técnica para melhorar um problema. A gente tem que associar um pouquinho de cada para chegar no melhor resultado. Senão, aquela técnica vai deixar o paciente frustrado se a gente não explicar que eu vou melhorar isso até certo ponto. A partir daqui, eu preciso associar outras coisas também, tá bom? E o que vocês quiserem me perguntando durante, fiquem à vontade, tá? A Camila já até me mandou. A Cá perguntou: doutora, fio de sustentação pode romper com o tempo? Ele limita algum movimento no rosto? Camila, muito difícil ter rompimento. Quando rompe, se rompe, geralmente é mais durante o procedimento que a gente pode sentir, tá? Ele tem uns cones de encaixe, então esse cone ele engancha na derme, engancha na pele e faz essa leve tração. O fio de sustentação, como o Silhouette, por exemplo, ele vai fazer uma tração leve, então ele não é para casos de flacidez grande, não é para casos cirúrgicos, né? Ele é para uma flacidez inicial,
para ele fazer uma tração leve. E além dessa tração leve que ele vai fazer, que vai durar em torno aí de 1 mês, mais ou menos, depois esse fio vai começar a ser absorvido na região e produzir colágeno, que vai fazer bandas de sustentação, que vai ter uma durabilidade aí em torno de 2 anos. Então, o fio de sustentação, ele não é o efeito principal ou só o único dele, é a tração em si. Ele vai ser absorvido para ter estímulo de colágeno naquela região também, tá, Cá? Então, romper é muito difícil. Agora, quando a gente faz o fio de silhuete, como ele tem uns conezinhos, ele precisa enganchar. Então, ele vai encaixar nessa derme. Porém, se a gente faz algum movimento brusco, movimentos muito amplos, pode acontecer de algum desses conezinhos deslocar. E a gente perdeu um pouco o efeito tração que ele dá imediato, tá? Então, depois que a gente faz o fio, a gente pede um afastamento de 3 semanas, de 20 dias das atividades físicas. Yoga, que faz muito alongamento, pilates, academia, que vai fazer abdominal, você acaba fazendo força com o platisma, né? Então, 3 semanas a gente pede para não fazer mais atividade física, porque o fio não que ele vai romper, mas ele vai deslizar esse ganchinho, esse cone, pode perder a aderência nessa derme, tá, Camila? Então, a gente pede 3 semanas, 20 dias, tá? Fora das atividades habituais. Quem mais? Doutora, deixei as mensagens no particular. Se possível, responder quando puder. Agradeço. Van, eu tenho várias aqui que as meninas já digitaram pra mim. Eu acho que a sua deve estar aqui, então, tá? Se eu não responder, por favor, você me manda novamente. Pode ser? Vamos ver se alguém aqui do Face tá por... Hugo e Vanessa, olá, tudo bem? A Fá fala oi. A Débora, tudo bem? Tereza, oi, Tere, tudo em ordem? Oi, Nê. A Lúcia perguntou, qual o valor da harmonização facial? Lúcia, depende muito do produto que for usado. Então, se for fazer toxina é um valor, se for fazer preenchimento com ácido hialurônico é outro, se for fazer o Elancê, que é além de preenchedor é bioestimulador é outro, se for fazer fio de sustentação, se for fazer empters, então vai depender daquilo que o paciente precisar, né? Então é uma gama muito grande de produtos que a gente pode usar para harmonizar, tá bom? Elisandra, oi Elisandra, tudo em ordem? Renata, tudo bem, Rê? Evelyn Bergonzini, tudo em ordem? Vamos ver se mais alguém tem pergunta. Senão a gente já começa com as que a gente já tinha anotado aqui, tá? Oi, Kel. Vamos lá. Então, vamos começar com essas que a gente recebeu. E, por favor, se eu não tiver respondido ainda, pode me mandar, tá? Se fizer a harmonização facial muitas vezes, com o tempo ela perde o efeito? Não, olha. Até os pacientes me perguntam, doutora, eu não vou começar a fazer, porque se eu começar a fazer agora muito cedo, eu vou ter que fazer sempre. Na verdade, isso é ao contrário, né? Se a gente demora muito tempo para começar a se cuidar, a hora que a gente vai se cuidar, eu já tenho muitas marcas que são mais difíceis da gente tirar. Então, hoje, quanto mais preventivo a gente conseguir atender esse paciente, então eu vou fazer uma toxina, mas que eu ainda não tenho ruga estática, eu só tenho ruga dinâmica, é a melhor indicação, porque aquela pele ainda não está marcada. Ela só está mostrando as rugas à movimentação. Então, se eu tenho um paciente mais jovem, esse efeito da toxina vai ser preventivo, vai evitar que aquela ruga fique profunda e que depois ela seja muito mais difícil de ser melhorada, tá? Então, quanto mais cedo, claro que a gente não vai fazer tratamentos agressivos em pacientes que não precisam, mas se eu tenho um paciente que não tem uma ruga profunda, eu posso começar a tratar? Claro, eu posso fazer uma prevenção com a toxina, ou eu posso fazer uma prevenção começou a absorver um pouquinho essa gordura aqui nessa região malar, já vou e preencho um pouquinho, não preciso usar 10 seringas, mas às vezes 2 seringas, uma seringa de cada lado, posso começar a usar, que já vai resolver para aquele paciente. Antes de entrar de férias, a gente fez naquela semana 3 pacientes bem jovens, e a gente usou 3 seringas, 2 seringas, né? Então, eu não precisei usar 8 seringas, porque eu já tô num grau de envelhecimento menor, mas que eu já tô prevenindo que esse paciente vai precisar de muita coisa lá na frente, tá? E não perde o efeito, porque cada vez que você coloca um bioestimulador, você tá melhorando. Então, você tá melhorando a sua pele, retardando ainda mais aquele envelhecimento. Então, provavelmente ao longo do tempo,
essas necessidades vão dar uma espaçadinha, ou você vai conseguir fazer um tratamento menor, né? Não vai, ou em vez de fazer uma cirurgia aos 40, você vai conseguir fazer aos 50 ou aos 60, você vai postergar um pouco esse envelhecimento, tá? Então, fazer harmonização muitas vezes com o tempo perde o efeito? Não, perde o efeito assim. Eu tô usando um produto absorvível, que é mais seguro, né? Pro paciente é mais seguro. Então, claro, ele vai ter aquela durabilidade. Mas o que a gente vê muito é se eu tenho um produto que embula, ele me fala que ele dura em torno de 2 anos, geralmente o paciente volta com 2 anos e ainda tá legal. Geralmente a gente posterga um pouquinho mais esse tratamento, às vezes para 2 anos e meio, né? Ou às vezes paciente que o produto vai durar 1 ano, área dos olhos, lábio, por exemplo, às vezes volta com 1 ano e meio, né? Claro que depende da absorção de cada paciente. Tem paciente que às vezes a absorção é mais rápida, então às vezes acaba voltando com 10 meses para fazer. É relativo, mas a maioria a gente vê que dura um pouquinho mais do que tá em bula, inclusive, tá? Claro, deu lá, fez uma harmonização facial, desculpa, que duraria ali, o produto duraria em torno de 2 anos, voltou depois de 5, com certeza, se neste período não fez nada, não usou um ácido, não fez um laser, não fez um bioestimulador, não fez uma toxina, não fez nada, provavelmente aquele efeito já deve ter se passado, já deve ter perdido, tá? Mas o ideal é que a gente vá sempre mantendo, né? Se a gente conseguir fazer um tratamento de manutenção, a gente vai gastar sempre menos, né? Porque a gente vai estar retardando o envelhecimento, tá? E com complexidade também menor, né, de tratamento. Os resultados da harmonização facial são rápidos? Então, depende do produto que a gente tiver a indicação de usar. Então, se eu estou pensando em Empters, que são os emagrecedores de face, vai depender do número de sessões. Então, às vezes, sessões quinzenais, ou a cada 20, ou a cada 30 dias, dependendo do que a gente for usar. Aí, a gente vai ter um resultado, talvez, dali 3, 4 ou 5 meses mais visível. Se eu estiver usando um ácido hialurônico, que ele já tem um efeito imediato, esse resultado vai ser visível a hora que a gente acabar o tratamento. Acabei de preencher, o paciente já vai ver como é que tá. Muito provavelmente vai ficar aquilo, se não fez nenhum roxinho, se não inchou na hora que a gente estiver fazendo o procedimento. Se eu usar um Elancê, que ele tem efeito bioestimulador, eu vou ver o resultado, vou ver agora, iniciar a hora que eu acabar, já tenho uma ideia de como vai ficar. Mas ele vai estar melhor dali 3 meses, tá? Então, vai depender o resultado do qual produto que a gente usar, tá bom? A harmonização facial faz o rosto perder a sensibilidade? Não, assim, o que acontece quando a gente coloca um produto, né? Então, vamos supor que eu fiz um preenchimento da região zigomática, da região malar, terço médio da face. Se eu tenho... Ali não tinha nada, era uma pele mais molinha. E eu coloquei preenchedor ali, um preenchedor mais denso. A hora que você palpar, você vai sentir ele um pouquinho mais sensível. Porque tem produto ali. Então, você vai palpar esse produto, né? Então, pode ter alguma sensibilidade. Às vezes ficar um pouquinho dolorido. Às vezes ficar um pouco mais sensível. Um pouquinho esquisitinho no começo, porque não tá acostumado com aquilo que tava ali ocupando um espaço, tá? Mas isso, o organismo vai se adaptando e o paciente vai se adaptando. Neurites, né, assim, de algum nervinho, ficar um pouco, às vezes, mais sensível, muito difícil de acontecer. Ou perder a sensibilidade, ficar um pouco dormente, raríssimo, 0,1% dos casos, então, geralmente não, tá? Geralmente, quais são as complicações mais comuns em relação a preenchedores? Edema, né, que é o inchaço. Tem paciente que retém mais líquido, então às vezes o edema fica mais prolongado. E a gente tem medidas para serem tomadas para a gente diminuir esse inchaço, né? Ou supercorreção, às vezes colocou muito produto naquela região. Às vezes você tem que ir lá, pegar uma enzima e diluir um pouco desse produto, tirar um pouco desse produto. Por isso que o ideal é que a gente vá fazendo aos pouquinhos, né? Pra gente junto, vendo quanto é que já tá melhorando, pra não pesar a mão, não colocar mais produto do que a gente gostaria, tá? Usar produtos que são muito bons, né? Produtos que são mais puros possíveis, que tem menor quantidade de impureza, né? Então, a gente tem inúmeros produtos no mercado, a gente sabe que alguns dão mais complicação, outros não, né? Porque justamente essa pureza da medicação influencia, né?
Então, realmente, os que são mais baratos são os que têm mais impureza, dão um pouco mais de inchaço, de edema, acabam atrapalhando um pouco o dia a dia do paciente. Mas mesmo, às vezes, você usando o produto mais top do mercado, às vezes tem paciente que retém um pouco mais de líquido. Pode acontecer, tá? De ter um edema tardio. Às vezes, paciente que tem edema tardio é um paciente que às vezes tem rinite, ou é paciente que tem alguma dermatite, paciente mais alérgico, às vezes acaba retendo um pouquinho mais de líquido, tá? E uma complicação que é muito rara também, mas injeção intravascular. Às vezes você tá colocando preenchedor e pega algum vasinho, faz um roxinho, pode ficar algum roxinho, ou às vezes pega alguma arterinha e aí às vezes faz alguma areazinha de isquemia, pode acontecer, né? Mas raro, tá? Muito difícil de acontecer. A Márcia me perguntou, Márcia Angelita, qual o melhor tratamento para flacidez do rosto? Márcia, tem inúmeros tratamentos para flacidez, dependendo do grau de flacidez. Então, se eu tenho uma flacidez inicial, às vezes um bioestimulador já me resolve. Se eu tenho um pouquinho de pele já sobrando, eu às vezes preciso fazer uma tração, um fio, por exemplo, de silhouette. Se eu tenho uma flacidez associada com emagrecimento importante, eu preciso primeiro preencher para depois tratar a flacidez. Se eu tenho uma flacidez já muito evidente, às vezes o melhor tratamento é um lifting facial, tá? Então, o melhor tratamento vai depender do grau de flacidez, tá? A Lúcia perguntou se eu atendo Unimed. Sim, Lúcia, dá pra marcar consulta pela Unimed, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora aqui pelo Insta, pra ver se a gente tem mais alguma outra pergunta. Então, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui. A Sandra Cristina perguntou, por que é o lifting? Sandra, digita de novo pra mim que deu uma... Não consegui entender sua pergunta, tá? Harmonização facial pode durar quanto tempo ou é permanente o resultado? Gente, não é permanente porque a gente não tá usando produtos permanentes e nem porque o nosso rostinho não vai envelhecer. A gente vai continuar envelhecendo, infelizmente. Então, eu também não posso pôr um produto que vai ficar pra sempre num rosto que vai continuar envelhecendo. O produto ia ficar esquisito, né? Que às vezes a gente vê isso pra quem fez preenchimento antigamente que não tinha os produtos absorvíveis, tá? Então, como os produtos são absorvíveis, o resultado não é permanente. Ele é permanente enquanto durar o produto ou enquanto você estiver cuidando, né? Fez um preenchimento uma vez, ele não vai durar o resto da vida. Ele vai ser absorvido, pelo menos os produtos que a gente usa, tá? Que eu acredito que são melhores, né? Se você tem um produto absorvível, é melhor do que você ter um produto não absorvível. Um produto não absorvível, ele vai te dar maior chance de complicação, maior chance de inchaço, de infecção, de extrusão, de granuloma, de infecção secundária, tá? Então, o ideal é que a gente use produtos absorvíveis para melhor segurança do paciente, tá bom? A Sandra perguntou de novo. O que é o lifting? Como ele é feito? Sandra, lifting é a ritidoplastia, é a cirurgia que a gente faz para esticar o rosto, tá? Então, o lifting facial, normalmente a gente faz um cortinho aqui na frente do pavilhão auricular, que vai para trás, tá? Se a gente precisa fazer um lifting também cérvico-facial, então que a gente também precisa melhorar pescoço. E aí a gente faz esse puxar, tá? Então, esse puxar que é o lifting, tá? Tem paciente que a gente às vezes só faz terço médio, que ainda não tem necessidade de tratar pescoço, e tem que seria como se fosse um mini lifting, né? E tem paciente que a gente precisa tratar pescoço, então a gente solta toda essa pele até o pescoço. Tem paciente que tem esse músculo afastado, então a gente precisa, às vezes, suturar essa musculatura também. E às vezes a gente faz isso com um cortinho nessa região central da face, tá? Quando precisa tratar também essa região do platisma. Isso é feito sob anestesia geral. O paciente tem que estar com a saúde bem cuidada, não pode ser hipertenso descontrolado, diabético descontrolado, hipotiroideu. Então, tem que estar com a saúde em dia, né? Para poder ser submetido à anestesia geral, uma cirurgia que vai durar em torno de umas 5 horas, uma cirurgia demoradinha. Aqui a gente tem bastante nervinho, que é o nervo facial, então a gente tem que ir desviando dele, né, para não ter paralisia depois no pós-cirúrgico, tá?
Uma recuperação, dependendo da extensão do lifting que for feito, em torno de 20, 30 dias para recuperação, tá? Se eu não fui clara, você me pergunta novamente, tá bom? Oi, Marcele, tudo bem? Marcele também tá assistindo. Vamos ver, o que mais? Você tem alguma pergunta? Pelo Insta. A Cris perguntou, ultrassom microfocado ajuda na flacidez tanto facial e corporal? Sim, também. É uma tecnologia, né, que a gente faz microcoagulação. Então, é como se você fosse lá e pegasse a musculatura ou a derme, desse uma queimadinha interna e aquilo vai causar uma retraçãozinha, né? Então, essa retração também é uma das indicações para a flacidez. Tanto corporal quanto facial, né? Então, no mercado tem vários ultrassons microfocados. Tem o Ulthera, tem o Therapy, tem o Ultraformer, que são tecnologias para também estimular colágeno e estimular a melhora de flacidez, tá? Obrigada, Má. Saudade de você. A Marcela escreveu, oi, Má, maravilhosa. Bonitinha. A Ká perguntou, doutora, quem tem hipotireoidismo não pode fazer nenhuma cirurgia? Claro que pode, desde que esteja controlada, Ká. Então, eu tava comentando ali. Então, quem tá com pressão alta, descontrolada, diabetes descontrolado, tireoide descontrolada. Então, se a gente tiver algum problema de saúde, a gente tem que controlar isso antes, tá? Agora, se eu tenho um paciente que tem um hipotireoidismo, tá tomando Puran direitinho, fez o TSH, tá em dia, problema algum, pode operar, tá bom? Vamos continuar aqui. O que é fio de sustentação? E ele é usado no rosto? E qual que é o seu resultado? Então, o fio de sustentação a gente pode usar para aquelas flacidezes que são iniciais, de inicial para moderada. Eu gosto muito para a região da sobrancelha, eu acho que fica bem legal quando a gente às vezes faz a toxina e o paciente não tem musculatura suficiente para subir a sobrancelha. A gente, depois de feita a toxina, pode fazer o fio de sustentação, porque ele arqueia bem, fica bem bonito essa sobrancelha, abre um pouco o olhar. E às vezes o paciente acha que precisa fazer cirurgia da pálpebra e às vezes, na verdade, a gente tem que subir o cantinho da sobrancelha, tá? Então, se eu tenho uma sobrancelha muito caidinha, o olhinho pequenininho, se eu só tirar essa pelinha, o olhinho vai continuar fechadinho, eu não vou abrir o olhar. Então, é legal a gente fazer isso com fio de sustentação e os pacientes que respondem fazer isso com toxina, tá? A diferença do fio de sustentação para a sobrancelha é que ele vai durar um pouco mais, ele vai durar em torno aí de uns 2 anos, essa tração, porque ele vai fazer uma tração inicial, vai produzir colágeno e esse colágeno vai ter uma durabilidade em torno de 2 anos. Mas para a gente fazer o fio de sustentação, principalmente para essa região, o ideal é que a gente tenha feito toxina no orbicular, que é esse músculo aqui lateral dos olhos. Porque senão eu tô puxando aqui para cima e o orbicular tá puxando para baixo, vai ser uma guerra do fio querendo puxar para um lado e o músculo para o outro. Então, o ideal é que o músculo esteja relaxado para não ficar tracionando esse fio para baixo, não atrapalhar a cicatrização desse fio tracionando a sobrancelha, tá? Então, a gente usa geralmente ele para fazer cantinho, elevar o cantinho da sobrancelha, fica bem legal. Para regiões de terço médio e terço inferior, também é muito bacana. A gente normalmente usa 3 fios de sustentação para terço médio, pelo menos 3. Tem paciente que às vezes a gente precisa fazer 5, vai depender do grau de flacidez. E para ângulo de mandíbula e pescoço também tem esse efeito de tração, também é bem legal, tá? Qual que é o resultado? Então, o resultado imediato é essa tração e ao longo do tempo esse fio vai sendo absorvido para produzir colágeno na região. Doutora, perdi muito peso, estou com meu rosto flácido, o que devo fazer e qual o tratamento indicado? Gente, quem perde muito peso, realmente o rosto geralmente sente bastante, né? Por um lado é bom que o rosto não fica mais magrinho, mas se eu emagrecer ele todo, ele vai cair. E quanto mais rápido o paciente perder peso, mais a gente sente flacidez, tanto no rosto quanto corporal. Então, quais são os pacientes que mais têm dificuldade de tratar flacidez? Pós-bariátrica, porque perdeu muito rápido o peso. E aí aquela gordurinha perde aderência profunda. E aquela pele fica uma pele meio solta. Você põe a mão, é uma pele que não tem aderência, não gruda mais, né? Então tem mais dificuldade em tratar a flacidez, porque também a flacidez ela tá circunferencial, ela não tá só numa região, por exemplo, não tá só no rosto, não tá só na mama, não tá só no abdômen, ela tá nas costas, ela tá no braço, ela tá na lateral. Então às vezes você trata a mama, mas ainda tem a flacidez toda das costas, então aquilo também reflete. Ou você tratou o abdômen, mas também tem toda a flacidez da região das costas, né?
Então, é o paciente que a gente mais tem dificuldade de tratar a flacidez, porque é uma pele que não tem mais aderência. Então, quando perde muito peso e perde muito peso rápido, a gente tem esse problema. Então, o ideal é perder peso, vai devagar, não tenha pressa. Claro que em muitas situações, fazer a bariátrica é uma situação de saúde, né? O paciente não pode esperar para perder peso mais devagar, não consegue, não teve sucesso no tratamento não cirúrgico, então tem que fazer. Mas para os pacientes que não, né, o ideal é que vá emagrecendo devagarzinho, com reeducação, para também depois lá na frente não ganhar esse peso de novo, tá? A Sandra Cristina me perguntou se dói muito para pôr o fio. Sandra, é muito tranquilo. A gente faz sobre anestesia local, então a gente faz 3 picadinhas de anestesia local, no local de entrada do fio e no local de saída de entrada e nos 2 locais de saída, tá? Então vamos supor que eu vou fazer nessa região de ângulo. Então vai ser uma picadinha aqui, uma picadinha aqui, uma picadinha aqui. Anestesia local faz em consultório, bem tranquilo. A passagem por baixo dessa gordurinha, por baixo da pele, a gente não sente. Ele passa bem tranquilinho, tá? Então, não é muito dolorido, não. É bem tranquilo. Eu já fiz, achei bem... Já fiz nos outros, já fizeram em mim. Então, achei bem tranquilo, tá? Camila, como é a inserção do fio de sustentação? É um furinho? É um furinho. Então, por exemplo, se for fazer aqui nessa região, vou dar um exemplo, né, de ângulo de mandíbula. É uma área que a gente faz um furinho, entra com o fio por dentro, vem deslizando ele por baixo da pele. Por exemplo, vou sair nessa região, depende de onde eu quero tracionar. Então, se eu for sair aqui, onde eu vou sair, eu vou dar uma picadinha de anestesia local. E a outra região onde eu for sair também, anestesia local. Como ele tem os cones, então, por exemplo, eu passo um fio pra cá, passo um fio pra cá, vai ficar um fiozinho aqui, outro fiozinho aqui. 2 bigodinhos de gatinho. E a hora que a gente traciona, que eu puxo esse fio, acomodo essa pele, aquele conezinho que tava embaixo dessa pele, a hora que eu traciono, ele encaixa nessa derme. E aí a hora que eu puxo, ele vem pra cima. Aqui, aí eu puxo esse fiozinho, coloco essa pele, acomodo ela pra ela enganchar no conezinho que vem, aí ela vai dar essa tracionadinha pra trás, tá? Então, ele é bem tranquilo de colocar. O que é importante no fio de sustentação é você fazer o planejamento do correto número de fios para cada região. Se você coloca pouco fio, você não vai ter o efeito desejado. Se você quiser tratar ângulo de mandíbula com um fio, vai gastar dinheiro à toa. É melhor fazer um preenchimento ou um bioestimulador, porque um fio não vai dar a atração necessária, geralmente, para essa região, tá? Ou se você quiser colocar 3 fios na sobrancelha, não faz sentido, aqui geralmente um fio é o suficiente. Então, tem que fazer esse planejamento ideal para você conseguir um resultado ideal, tá? Porque se você usa muito pouco fio, você vai perder a tração, então você não vai ter um fio ajudando o outro, e se o paciente também não fizer o repouso direitinho, também vai perder tração, tá? O que mais? Vou continuar aqui então. Vamos ver se não tem mais nenhuma aqui. Muito bem. Bom, mas voltando àquela pergunta, né, da paciente. Doutora, perdi muito peso, estou com meu rosto flácido, o que devo fazer para o tratamento indicado? Gente, então, geralmente quem perde muito peso, o ideal é que a gente faça preenchimento, geralmente, dessa região. Por quê? A gente tem os compartimentos de gordura superficiais e profundos da face, e quando a gente perde muito peso, a gente perde esses compartimentos de gordura, que é o que dão sustentação além da parte óssea, tá? Então, se você tem uma pele que tinha gordurinha embaixo, essa gordurinha diminuiu, essa pele vai ficar molinha. Então, ela não vai ter local para ela se apoiar. Então, a gente precisa devolver um certo voluminho no lugar certo para o paciente voltar a ter o contorno facial ideal, tá? Então, geralmente, o paciente que perde muito peso, ou o paciente geralmente que corre muito, né? Que também fica aquele rosto bem emagrecido, a gente pode geralmente iniciar com os preenchedores. Depois que eu preenchi esse rosto, que eu tenho uma estrutura, que eu tenho sobre aonde essa pele se apoiar, não adianta eu querer só retrair pele, se eu não tenho onde ela se apoiar, né? Então, geralmente a gente preenche para depois bioestimular, ou preenche para depois a gente fazer um laserzinho, ou para fazer um microfocado, para fazer alguma coisa que faça uma radiofrequência, uma retração de pele, tá? Não adianta eu ter aquele lençolzinho todo murchinho e querer só retrair, se embaixo eu não tenho nada sustentando, tá bom?
Então, geralmente a gente começa com preenchedores, reestrutura aqueles coxinhos gordurosos que o paciente perdeu, para depois a gente vir mais para a superfície para tratar flacidez mesmo, tá? Pele, tá? Então, se eu tenho uma flacidez inicial, aí a gente pode, por exemplo, preencheu, faz um fiozinho de tração, ou preencheu, faz um ultrassom, ou preencheu, faz um laser. Vai depender do que o paciente deseja e do que aquilo, de qual o objetivo dele. Ou, às vezes, preencheu, mas continua com muita flacidez, cirurgia, né? Tem paciente que às vezes também acha que, então vou fazer um lifting, não vou preencher. Vou fazer um lifting que aí eu já estico. Só que às vezes vai ficar um rosto extremamente magro, esqueletizado, esticado, mas sem contorno. Então, às vezes, a gente recebe paciente que às vezes já fez antigamente a rítido, tá bom, com qualidade de pele boa, tá tracionadinho legal, mas que falta um pouco de contorno. E aí a gente pode preencher também pós-lifting, por exemplo, tá? Quais são as cirurgias e procedimentos para emagrecimento facial? Então, cirurgia para emagrecimento, eu falei lá no comecinho, a gente pode pensar na bichectomia, mas ela tem que ser extremamente bem indicada, porque senão você vai fazer um buraquinho no rosto da pessoa e aquela pele vai sobrar. Então, tem que ser muito bem indicado num rosto redondo, não pode ser num rosto magro. E procedimento para emagrecimento facial, que aí a gente tem várias opções, né? Então, a gente pode pensar nos emptiers, que são esses esvaziadores, que são essas medicações que a gente pode usar para tirar um pouquinho de gordurinha de, por exemplo, papada. Às vezes tem aquele queixo que vai mais na lateral, então prolongar também não só aqui no submento, mas um pouquinho para lateral. Quem tem esse jaw marcadinho, isso aqui é gordurinha, tem que ter certeza que se isso aqui for gordurinha, dá para fazer, né? Que seria essas possibilidades. Outras situações que podem fazer emagrecimento facial: volumização dos locais corretos para fazer top model look, fazer sombra onde eu preciso fazer sombra para dar o ar de paciente mais emagrecido também, tá? E bichectomia afina o rosto? Depende, se for bem indicada. Mas se eu tiver uma paciente que ela já é murchinha aqui e tem só uma bolinha, eu fizer a bichectomia, ok. Mas às vezes eu vou precisar fazer a bichectomia e também estruturar essas outras regiões que estão murchinhas, tá? Então, bichectomia não é um milagre da vida, né? Vocês devem ter escutado, como eu escutei há 3 anos atrás, um monte de gente fazendo. Pode perguntar para quem fez se gostou do resultado, porque muita gente foi feito sem ter indicação correta, igual a gente vê muito hoje, né? Quem lançou essa moda lá atrás de bichectomia tá lançando algumas modas agora. Então, a gente na saúde não pode trabalhar em cima de modas, em cima de modismos. A gente tem que trabalhar em cima do que eu tenho estudo comprovado e é o que eu tenho certeza que aquilo vai trazer benefício para o meu paciente, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com quem vai fazer o procedimento, se tá fazendo aquilo, se realmente tem embasamento, ou se fez qualquer coisa e começou a injetar em todo mundo. Então, a gente tem que ter cuidado cada vez mais, porque cada vez mais a gente vê procedimentos mal indicados e mal sucedidos, e resultados ruins, tá bom? Então, às vezes, gente, o problema não é o procedimento, mas quem está executando o procedimento. O problema não é a máquina, às vezes o laser, mas quem está atrás disso manipulando. A pessoa tem experiência, tá fazendo aquilo com embasamento, estudou para fazer aquilo, né? Ou pode estar indicando mal também o procedimento, né? Eu às vezes outro dia veio uma paciente e falou: doutora, eu não quero fazer preenchimento de jeito nenhum. Por que ela não queria fazer preenchimento de jeito nenhum? Porque ela tinha tido uma experiência ruim. Ela tinha tido uma experiência de que não tinha feito resultado nenhum. Por quê? Foi mal indicado, né? Ou criou-se uma expectativa que não conseguiu ser atingida. Então, colocar uma ampola de preenchimento no sulco, metade, vai trazer algum benefício? A não ser que a paciente tenha 25 anos, 30 anos e tenha um sulco começando. Aí você pode fazer 0,5. Gente, uma seringuinha tem 1 ml. Pega lá na seringa de criança, de dose, de remédio, quanto que é 1 ml? É pouquinho, né? Então, se você promete que você vai mudar um rosto com 1 ml, a paciente nunca mais vai querer fazer nada com você. E nem, às vezes, achar que aquilo não traz resultado. Então, eu tive que explicar tudo pra ela, olha, mas vamos entender como é que foi essa sua experiência lá atrás. Será que o problema é a técnica, é o produto? Ou será que foi a expectativa, que às vezes não foi muito bem explicadinho? Olha, se eu preencher aqui, eu vou ter um resultado, se eu preencher aqui, eu vou ter outro, se eu preencher aqui, eu vou ter outro, se eu preencher aqui, eu vou ter outro, se eu preencher...
Tem várias regiões que a gente pode preencher. Preencher testa, preencher temporal, né? Então, a gente tem que ter cuidado no que a gente, às vezes, tá esperando e o que o profissional pode orientar. A Sandra, doutora, antes de fazer preenchimento, é necessário tomar anti-inflamatórios? Não. E se você for fazer um preenchedor que tem efeito bioestimulador, pior. Porque aí você vai estar bloqueando essa inflamação que vai estimular colágeno. Então, se você está usando bioestimulador, jamais, tá? Às vezes, Sandra, se a gente vai fazer, por exemplo, o lábio, que é uma região que incha mais, aí eu entro com anti-inflamatório. Porque eu não quero que esse paciente no dia seguinte esteja tão inchadinho. Mas aí eu tô usando um ácido hialurônico puro que eu não espero estímulo de colágeno. Eu só quero bloquear o inchaço. Então, aí tudo bem, eu posso usar, tá? Mas isso só se o seu médico te orientar a fazer isso, ou se você às vezes até já tomar no consultório, a gente tem aqui, por exemplo, terminou o procedimento labial, o paciente já começa a tomar, para isso não inchar muito, tá? Porque é uma região que incha bem, por exemplo, tá? Ou se o paciente só tem possibilidade de vir fazer um preenchimento de maior número de ampolas em uma sessão só, e eu usei 4 ampolas, 6 ou 8 ampolas numa sessão, ele vai inchar um pouco mais. Então, aí nessa situação, eu peço para tomar, para segurar um pouquinho o inchaço, tá? Vamos ver quem mais. Ah, Svânia! Que saudade! Tudo bem? Que bonitinha que você tá me ouvindo. Marisa, tudo bem, Marisa? Vamos ver quem mais. Camila. Doutora, adoro seu posicionamento. Obrigada, Ká. Soeli, Kika, Dani. Quem mais? Savana, Júnior, Cris. Em região corporal, principalmente coxas. Espera aí, então, que eu acho que a Cris escreveu alguma coisa. A Cris escreveu. Estou tendo bons resultados depois da cirurgia bariátrica, pós-plástica, para a retirada de pele. Ainda persiste flacidez tissular. Estou aplicando ultrassom microfocado em região corporal, principalmente coxas. Espera aí, Cris, deixa eu ler de novo. Oi, Valéria, recebi as fotos, gente. Coisa mais fofa que ficaram as fotos do batizado da Isa. Eu ainda não vi o pendrive com as fotos do aniversário, mas ela mandou impressas pra mim as fotos já do batizado. Obrigada, Valéria. Valéria Zavagli, fotografias. Quem precisar, pode contactar a Valéria, que ela faz fotos lindas. E ela me deixou aqui ontem as fotos do batizado da Isa e do aniversário. Obrigada. Peraí, Cris, deixa eu ler de novo sua afirmação. Na verdade, a Cris está afirmando. A Cris está fazendo ultrassom microfocado, que é essa tecnologia, então, que faz microcoagulação desses pontos. Pode ser facial, pode ser corporal. E a Cris escreveu assim: estou tendo bons resultados depois de cirurgia bariátrica e após as plásticas, quando o paciente ainda persiste com flacidez tissular, aplicando ultrassom microfocado. Então, o ultrassom microfocado, ele é também uma outra tecnologia. Então, radiofrequência, só que ela tem um potencial um pouco menor, mas às vezes o paciente não tem tanto budget para fazer um microfocado, às vezes começa com uma radiofrequência, vê se houve uma melhorazinha, se não melhorou, bacana, vai lá e faz um microfocado que ele é mais potente, né? Ou às vezes fazer outros tipos de laser que também podem trabalhar com flacidez, também é uma outra opção. Mas atualmente todo mundo que tem feito microfocado tem gostado, né? Para flacidez. Bem bacana. O que mais? A Cris colocou, principalmente em região de coxas. Então, às vezes o paciente faz um lifting de coxa. Melhorou aquela região, mas às vezes próximo do joelho, às vezes a gente ainda não consegue melhorar totalmente a flacidez com a cirurgia, porque senão você tem que avançar a cicatriz abaixo do joelho, já entrando na perna, aquela região fica legal, você fazer estímulo de colágeno. Então, você pode fazer com Sculptra, pode fazer com Radiesse, pode fazer com fio, pode fazer com microfocado, que aí você tenta evitar ao máximo uma cicatriz maior, né? O que mais? Val Oliveira, doutora, parabéns pelas explicações. Obrigado, Val. E a gente já tá... Nossa, gente, 15:07. Já tem 1 hora que eu tô aqui tagarelando e vocês não me falam nada? Geralmente a gente faz menorzinho de meia hora, hoje acabou rendendo. A Paty. Oi, Paty. Tudo bem? A Paty escreveu: não ficamos nem com dúvidas, você explica muito bem, adoro, obrigada. Não vale, a vizinha puxa saco. Doutora, a Marisa perguntou: o preenchimento labial em mim durou só 2 meses. Será que é por causa do meu organismo que mais rápido choveu mais? Como assim? Que mais rápido absorveu mais, Marisa? Talvez seja isso. Depende muito do produto utilizado. Então, tem produtos que realmente duram menos. 2 meses é muito pouco. É difícil a gente ver um preenchimento que dure só 2 meses, né?
Mas pode ser individual, às vezes pode ser. De absorção, de paciente que tem um metabolismo muito mais acelerado. Mas é muito difícil. Pelo menos aí uns 10 meses costuma durar. A não ser que seja, por exemplo, aquela sensação assim. Preencheu, aí deu aquela inchadinha, durou um pouco o inchadinho, então parecia que tava maiorzinho. A hora que saiu o inchaço, ficou só o preenchedor, aí dava a impressão de que às vezes o preenchimento tenha durado só 2 meses. Às vezes pode ter sido isso também, Marisa, com um inchaço um pouco mais de tempo, a hora que ele sumiu, ficou só o preenchedor, porque é muito difícil o preenchedor que dure só 2 meses, tá? O que eu acho do PRP? Dissolveu mais rápido, a Marisa colocou. Passou rápido, a Cris colocou, adoro também. A Kika Guzzi perguntou, doutora, o que você acha do PRP? Gente, PRP ele é ótimo, né? Dependendo da sua indicação. Então, quando que a gente tem boas indicações? Então, por exemplo, tem usado bastante PRP em ortopedia, né? Para você fazer reposição, às vezes intraarticular é uma opção. Como preenchedor, eu não acho legal, porque assim, quem não sabe o que é o PRP, você vai lá, colhe o sangue, põe o sangue numa centrífuga, nos tubinhos de ensaio, e aí aquilo centrifuga e separa o que é plasma, o que é de outros componentes do sangue, né? E aí você aspira aquilo lá para fazer preenchimentos ou para fazer estímulo de colágeno. Ele não tem uma densidade de um preenchedor, por exemplo, né? Então, imagina que o preenchedor que a gente trabalha aqui, eu tenho 4 densidades diferentes, a depender da região que eu quero trabalhar, né? Então, se eu tenho 4 densidades, eu tenho 4 indicações diferentes. Então, o PRP, ele não me oferece isso. Eu só tenho uma densidade, então eu só tenho a densidade... Não é nem comparado com um preenchedor mais fluido que a gente tem. Ele é como se fosse uma aguinha, né? Então, ele não tem uma densidade suficiente, por exemplo, para sustentar. Ele pode até dar uma inchadinha na hora, como se eu estivesse fazendo uma infiltração de anestesia local. Então, se eu pegar um rosto e colocar anestésico local, eu também vou volumizar. Mas ele vai durar 1h30, porque dali ele vai absorver, porque ele é líquido. Então, se eu quero uma coisa líquida, ok. Mas se eu quero alguma coisa que preencha, que seja gel, né? Que seja como se fosse uma gelatinazinha, que aquilo mantenha, que tenha durabilidade, aí o PRP não é uma boa opção, tá? Então, eu não gosto de PRP para preenchedor. Eu acho que ainda precisa fazer muito estudo. Tem muita gente colocando PRP como moda, né? Outras áreas, sem ser a medicina, começaram a usar PRP. A gente ainda não tem liberação total para usar PRP. Então, algumas indicações muito específicas para usar PRP. Agora, outras áreas da saúde liberaram o uso do PRP, então começaram a fazer para outras indicações que a gente ainda não tem embasamento científico, tá? Então, ainda é necessário a gente continuar estudando o PRP e fazer melhores indicações para ele, tá bom? O que mais? Marisa, obrigada de nada, Marisa. Gente, eu acho que é isso, né? Chega de eu ficar tagarelando. Das perguntas, deixa eu ver se eu respondi. Nossa paciente que colocou que tinha me mandado lá no comecinho, para lá, aqui então pelo Insta. Vanza Nini. Deixei mensagem no particular. Vanza, respondi? Por favor, se eu não tiver te respondido, me manda. Novamente eu te respondo, tá bom? Gente, vamos finalizar então? Por favor, participem das nossas enquetes. Cris, obrigada. Cris colocou perfeito essas colocações. Eu acho que a gente já conversou uma vez sobre isso aqui, né? Falando de modismos. A gente não pode, gente, colocar a saúde de vocês em risco ou ficar fazendo experiência com o paciente, né? A gente tem que fazer experiência com o ratinho. Então, você vai lá, faz um protocolo, abre seu mestrado, abre seu doutorado, defende sua tese de mestrado e aí você prova por A mais B que aquilo vale a pena. Na estética, a gente não pode se aventurar. Eu quero fazer qualquer coisa, eu vou testar um negocinho. Vai lá e faz no paciente. Não pode. Como é que você vai testar um negocinho? Ou se você quer testar, testa em você. Testa na mãe, que aí tudo bem, se der problema, testa no pai, testa na irmã. Mas você testou em 4 pessoas, e aí o resto do mundo? Isso gera algum significado estatístico à sua experiência pessoal? Não, não gera nenhuma relevância. 4 pessoas que você faz qualquer experiênciazinha não gera relevância nenhuma. Não quer dizer que todo o resto do mundo que você for aplicar vai evoluir daquela forma. Então você não pode nunca querer experimentar nada no outro, ainda mais cobrando por isso, né? Então você tem que ter embasamento científico
em 100% daquilo que você for fazer. Por isso que eu sou totalmente pé no chão, conservadora, chata, né? Não gosto de modismo, porque a gente tem que fazer aquilo que realmente a gente tem estudo comprovando, tá bom? Por isso que às vezes eu falo demais, né? A Cris colocou, temos que nos ajudar, procedimentos seguros e estudados que têm embasamento científico. Gente, ninguém consegue ter um resultado, ninguém consegue trabalhar sozinho nessa vida, né? Por exemplo, adianta eu fazer as minhas plásticas e a Cris ir lá e não conseguir fazer as minhas drenagens. Tem paciente que às vezes vai fazer drenagem em outro lugar. Essa semana mesmo veio uma paciente e falou, ai doutora, fiz 20 sessões com outra pessoa, e eu fiz uma sessão com a Cris e eu vi que tá totalmente diferente. Então, por quê? Porque aquela pessoa que ela estava fazendo poderia ser bem treinada para fazer um pré-cirúrgico. Às vezes faz super bem um tipo de drenagem, mas não faz o pós especificamente bem para aquilo, né? Porque a formação foi outra. Então, a gente tem que buscar profissionais que tenham formações boas para aquilo que a gente está buscando, né? E a gente tem que se ajudar. Então, eu tenho que fazer uma parte, a Cris vai ter que fazer outra, o dermato vai ter que fazer outra, o biomédico vai ter que fazer outra, o técnico de enfermagem vai fazer outra. E aí, cada um dentro da sua área oferecer o melhor para o paciente. Não adianta a gente querer fazer, todo mundo querer fazer tudo, que a gente não vai conseguir, né? A gente está sendo muito egoísta ou muito... com uma vaidade muito alta e não saber quais são as limitações de cada um. Todo mundo tem limitação, né? O médico tem limitação, o fisioterapeuta tem limitação, o dermato tem limitação, o biomédico, todo mundo. Então, cada um dentro da sua área tem que saber o máximo possível para dar seu máximo. E aí, todo mundo dando o seu máximo, a gente vai chegar longe. Nossos pacientes vão ficar felizes, né? Vão ter a melhora que cada procedimento pode dar para cada um. Certo? O que mais? Chega por hoje? Gente, então, eu tava falando... Participem das nossas enquetes para vocês também poderem pedir o tema que vocês querem, tá? Pra gente conversar aqui sempre de quinta. Às vezes começa um pouquinho mais tarde do que as 5h30, porque é dia de consultório. Então, às vezes a gente tá aqui atendendo. E deem as sugestões de vocês pra gente poder falar o que vocês querem ouvir. Não exatamente o que vocês querem ouvir, mas sobre o que vocês querem ouvir. Pra gente poder estar sempre aqui conversando, tá bom? A Paty escreveu, exatamente, profissionais competentes dentro da sua área. Obrigada por sempre sanar as dúvidas. Obrigada, Paty. Gente, obrigada a todo mundo. Compartilhem a live. Lá no nosso Facebook fica full time, fica sempre, né, pra sempre. Enquanto eles não tirarem. E aqui no nosso Insta fica essas próximas 24 horas. Podem compartilhar também. E quiserem convidar alguns amigos para ir acompanhando as nossas lives, ou acompanhar a nossa página, a gente está sempre postando informações legais para vocês irem se educando, tá? Paciente educado, paciente entendido daquilo que ele deseja fazer, é um paciente muito mais consciente, um paciente que consome aquilo que realmente ele gostaria de ter, tá bom? Beijo, tchau, Lia. Cris, estamos finalizando nossa live, mas ela vai ficar aí salva no nosso Face, tá bom? Beijo, beijo, gente. Obrigada. Obrigada pela participação de todo mundo. Até semana que vem. Deixa eu olhar só pra finalizar. A gente chega de viagem e encontra nossas orquídeas assim floridas. É tudo de bom, né? Até mais. Até semana que vem.